E pra gente falar sobre risco, acho que uma coisa que me assusta muito é nos últimos anos a quantidade de golpes que a gente teve utilizando o nome criptomoeda. Que isso no dela é muito importante. O problema não é a criptomoeda, mas é a utilização do nome para dizer que, através daquilo, eu vou ter ótimos retornos. E antes da gente entrar nesse ponto, cara, eu tive uma experiência, né, há 3 anos atrás, 2019, 2018, aonde me chamaram para dar uma entrevista e uma palestra para um grupo de 150 pessoas que foram enganadas com criptomoeda. E, Luiz, pra mim foi muito chocante porque, assim, eram pessoas de classe baixa. Sim. Então, eu tinha ali 150 pessoas e pra mim, duas, assim, foram muito chocantes e uma delas falou assim, cara, era todo o dinheiro que eu tinha pro meu casamento. Ai. E eu entreguei na mão de uma pessoa e essa pessoa sumiu com os únicos 60 mil reais que eu tinha. Que era o É. casamento daquela pessoa. Cara, e como você faz isso? Então, eu acho que... E ali, esse foi uma coisa chocante que eu falei, cara, assim, fui ensinar como você não cair nesse golpe, mas ao mesmo tempo que eu fui ensinar o que era educação financeira e como se preparar, a maioria não queria isso. Porque era muito mais fácil o resultado rápido. Então, acho que a gente, para falar sobre o risco, é entender que existem vieses comportamentais, a gente comentou sobre isso antes, e 3 deles, para mim, são muito importantes que a gente entenda. Né? O primeiro deles é a ganância. Então, que é a velocidade que você quer ganhar mais dinheiro sempre. O problema não é você querer ganhar o dinheiro, mas o quanto você quer aquilo acima de todas as coisas. O segundo ponto é impaciência. Né? Então, é importante que a gente tenha a clareza que as coisas não vão acontecer de um dia para o outro. Eu falo que a gente vive na geração miojo. Você não Uhum. está pronto em 3 minutos, eu nem quero mais. Exato. E o outro é o Fear of Missing Out, que é o chamado FOMO, que é o medo de você estar fora daquilo que é novo que está acontecendo. Uhum. Você vai ter que brigar todos os dias com esses vieses comportamentais para que você não caia nesses riscos. E assim, não se enganem, tá? Né? Eu tô aqui 5, 6 anos e brigo também com esses vieses todo santo dia, tá? Não é uma coisa que é exclusiva de quem é iniciante, né? Fato, fato. E eu queria que você falasse um pouco sobre como eu me privo ou me preparo, me blindo de não cair nesses riscos. Cara, assim, estando no Brasil, isso tem um agravante, né? Assim, a gente é um país que tem um histórico de pirâmide financeira muito forte, né? Assim, e já foi usado todo tipo de premissa possível para você criar uma pirâmide aqui no Brasil, né? Até carne de avestruz já foi, né? Eu sou lá de Goiás, eu vi acontecer de perto, eu era bem pequeno, a saudosa Avestruz Master. Mas em cripto, né, tem muito disso, né? Assim, do cara criar uma empresa, falar que faz tal coisa, que tem um robô de arbitragem, um robô que faz isso, um robô que faz aquilo e te garante 1%, 2%, 3%, 10% ao mês. E, cara, se tem garantido, rentabilidade garantida e cripto no nome, a chance de ser golpe é próxima a 100%, né? Porque a palavra que a gente mais usou aqui hoje foi volatilidade. A gente falou volatilidade é volátil, cuidado é volátil. Como que é uma parada que é volátil, o cara vai garantir retorno? Não existe isso. É, E a grande parte desses golpes falam de rentabilidade garantida. Isso, cara, assim, isso vem de fora de cripto, isso acontece dentro de cripto. A gente tem um episódio muito recente de um acontecimento que derrubou todo o mercado, que teve um impacto muito grande no mercado, que foi a Terra Luna, né? Enfim, depois a gente entra nesse mérito, mas assim, aqui no Brasil a gente vê muito dessas empresas que garantem retorno usando a premissa de ser Bitcoin, cripto, um robô de arbitragem, um robô de trading. Tenho na cabeça que Warren Buffett, o maior investidor da história, ali, um dos pais do Value Investing, tem uma média de, acho que 18% ao ano, né? 18% ao ano. E, Ao ano. ao ano, tá? 18% ao ano. Vamos botar E, aqui alguns anos, um pouquinho mais, mas bota aí, grava 18. e não vai ser o Zé de São José dos Campos que descobriu o robô que dá 10% ao mês, né? Então, gente, vamos colocar a cabeça no lugar. Isso não existe, retorno garantido com cripto não existe, é um mercado ultra volátil. Então, assim, se tem essa premissa no primeiro lugar, já fuja, né? Assim, cara, que eu acompanhei de perto o caso, muito mais de perto que eu gostaria, sem ter dinheiro envolvido, mas com pessoas próximas sendo lesadas. Mesmo eu falando para não entrar, eu vi 3 golpes bilionários de cripto no Brasil. Ou seja, que o autor do golpe levantou e sumiu com mais de R$ 1 bilhão dos seus clientes, dos seus funcionários, de todo mundo.
Então, assim, são 3 golpes, vocês podem pesquisar aí na internet, eu não posso citar os nomes, mas 3 golpes, um deles até recentemente, o cara tava foragido aí desde 2018, foi encontrado aplicando um outro golpe na Espanha. Mas isso acontece muito em cripto, né? Então, assim, o primeiro passo é você entender que não existe rentabilidade garantida. Segundo passo, se não dá para você tirar suas criptos dessa plataforma, não entre nela. O Bitcoin foi criado para te dar a posse do seu dinheiro. Você ter ele ali, você conseguir comprar ele numa corretora, ok, mas guardar no seu endereço, na sua chave ali, na sua posse, né? Então, se não tem como tirar o dinheiro da corretora, já é um mau sinal também. Não vá nesse tipo de corretora. A gente tem muitas corretoras muito boas aqui no Brasil. E muitas corretoras estrangeiras muito boas querendo entrar no Brasil ou entrando no Brasil. Que dão toda essa diversidade de criptos que você pode comprar e tirar para sua posse. Então, pô, é muito, muito fácil você não cair nesses golpes. Basta assim, ter um pouquinho de conhecimento, que é o que a gente está querendo passar para vocês aqui. Então, fujam de rentabilidade garantida, fujam de não pode tirar sua cripto daqui e procure quais são as principais corretoras de criptoativos do Brasil que estão sendo... que negociam no Brasil, que estão sendo estabelecidas aqui, que são regularizadas aqui conforme a regulamentação no Brasil. Se pesquisar aí no Google melhor corretora de cripto no Brasil, vão ter ali as 3 primeiras opções, as 3 são idôneas e o que tiver abaixo, que não tiver escrito anúncio, pode saber que é tranquilo, é idôneo e compre por lá. Todas elas têm acesso com Pix, todas elas têm um pessoal próximo ali que você conhece, que você consegue ver quem são as pessoas que estão por trás ali da criação, né? Eu trabalhei em corretora, eu trabalhei no mercado Bitcoin aí praticamente 2 anos, super seguro, enfim, é uma das boas opções que a gente tem aqui no Brasil. E, é isso, assim, você ter, para não cair em golpe, o caminho é esse, negociar pelas principais corretoras e fugir de qualquer pessoa que te prometa rentabilidade em cripto. Ótimo, então ó, você pega, tá ouvindo a gente agora, tá assistindo, pega papel e caneta e você vai anotar. 3 dicas para que você não caia em nenhum golpe com criptomoeda. Primeira coisa, você tem que entender que não existe retorno garantido em criptomoeda ou até mesmo em renda variável. Segundo ponto, o Zé de Campos não descobriu como faz isso porque nem o Warren Buffett conseguiu. E ele é o maior investidor hoje vivo. O terceiro ponto é entender, cara, invista por corretores que sejam credenciadas, que tenham a sua segurança. E para dar o próximo passo é entender que você tem que colocar em um local aonde você tem a posse da sua criptomoeda. Não entregue para o Zé. O Zé vai dar problema e você vai perder seu dinheiro. Beleza? Ótimo. Ainda bem que eu tava tentando puxar aqui na memória os nomes dos autores de golpes aqui no Brasil. Acho que não tem nenhum Zé. Não achar que eu tô falando dele. Pô, Zé, é um nome a culpa fictício. não é com você, é só um nome fictício, Zé. Vai, hoje em dia não pode falar mais nada. Exato, senão já é bullying, isso vai ser complicado. Não tem nada contra o Zé. Não, cara. O Zé é um cara bem legal, mas é só uma conjectura aqui, beleza? Tá, Zé, fica de boa.